Olá pessoal, nessa semana continuaremos estudando sobre a precipitação pluviométrica, sobretudo os dados sobre frequência e período de retorno da precipitação. O objetivo dessa explicação é facilitar vocês na resolução das atividades da semana. Então será uma explicação bem breve, bem pontual e o que não dispensa também a consulta a outros materiais que estão lá na plataforma. Um exemplo hipotético sobre frequência e período de retorno. Por exemplo, quando a gente tem uma chuva crítica para Vitória com intensidade maior ou igual que 10 milímetros por hora, isso quer dizer que se a gente contar todas as chuvas superiores a essa chuva críticas em um ano, teremos basicamente 20 eventos de chuva, isso em um ano, um exemplo hipotético. Se nós fizermos a frequência dessas chuvas em um ano, nós teremos 20 vezes por ano. Então, o período de retorno dessa chuva crítica será 1 sobre 20, ou seja, essa chuva ela vai acontecer a cada 0,05 anos, ou 20 vezes no ano. Então, a chuva igual ou superior a essa chuva aqui ocorrerá em média a cada 0,05 anos ou 18 dias. Então, veja bem, se nós temos 20 eventos de chuva ao longo de um ano, isso quer dizer que nós temos um evento de chuva a cada 18 dias, com uma lâmina tal que foi precipitada. Essa lâmina é o que a gente define para encontrar a frequência e período de retorno. É mais fácil exprimir e entender a chuva em termos de frequência ou de período de retorno? É bem mais fácil na forma de período de retorno, tá? Isso é o que a gente vai ver mais para frente. Então, um outro exemplo aqui. Chuvas com intensidade maiores ou igual do que 100 milímetros por hora, por exemplo. Já é uma chuva com a lâmina precipitada muito alta. Então, se nós fizermos a contagem de chuvas com lâminas precipitadas superiores a essa chuva crítica, nós teremos, por exemplo, nos últimos 30 anos, 5 eventos de chuva. Observem que são menos eventos em um tempo maior, porque é uma lâmina precipitada bem considerável. Então, se nós temos 5 eventos em 30 anos, nós teremos uma frequência desses eventos, frequência F, de 0,17 vezes esse evento ou superior de chuva por ano. Quer dizer que o período de retorno dessa chuva crítica será a cada 6 anos. Então, essa chuva ela poderá ser superada ou igualada pelo menos a cada 6 anos, o que fica mais fácil entender nesse caso aqui na forma de período de retorno, como eu já tinha explicado. Então, para que a gente usa frequência e período de retorno, mais precisamente período de retorno? Em projetos de divertidores de barragem, dimensionamento de canais, obras em cursos d'água, determinação de dimensões de galeria, bueiros, por aí vai. Também é muito clássico a gente ouvir algumas previsões do tempo ou algumas informações sobre a chuva que aconteceu foi a maior chuva dos últimos 10 anos, ou a chuva maior dos últimos 20 anos, dos últimos 50 anos. Isso quer dizer que essa chuva só acontecerá de novo daqui 10, 20, 30 ou 50 anos, ou ela só aconteceu no passado há 10, 20, 30 anos. Então é bem recorrente a gente ouvir falar em período de retorno, mesmo não sendo em aplicações tão técnicas. Então,
nós temos alguns tipos de séries totais, séries parciais, séries anuais, que eu não vou entrar nesse detalhe agora. Nós vamos trabalhar só com séries totais como exemplo aqui, tá? Para a gente fazer as ordenações. Então, o que a gente vai fazer aqui? Para a gente calcular a frequência, nós temos aqui o método de Kimball, que é o que a gente vai usar, ou de Weibull. Como diz aqui no próprio texto, para se estimar a frequência dos valores máximos, os dados observados devem ser classificados em ordem decrescente, do maior para o menor, e a cada um atribui-se o seu número de ordem. Para valores mínimos, a gente faz o contrário. E aí nós vamos calcular a frequência com que foi igualado ou superado um evento de ordem m. O período de retorno, como a gente viu, t, ele é o inverso da frequência. Ou seja, eventos que acontecem com maior frequência têm um período de retorno menor. Por quê? Se ele acontece com maior frequência, o período de retorno dele vai ser menor. Então, quanto mais frequente, menor o período de retorno. Ele pode acontecer a cada dia, por exemplo. Uma chuva com menor intensidade, ela acontece com maior frequência. Acontece quase toda semana, quase todo mês, dependendo do lugar, lógico, né? Então, o período de retorno dela vai ser pequeno. Já uma chuva que causa grandes inundações, como causou aqui na nossa região no início do ano, é uma chuva que tem uma menor frequência e um maior período de retorno. Colocando em prática essas duas fórmulas aqui, para a gente calcular a frequência e o período de retorno. Observem bem na resolução desse exercício aqui, que é o que vocês vão usar para fazer a tarefa da semana. Então, nós temos esses dados aqui, hipotéticos, de 1998 a 2011, e a lâmina precipitada anualmente. Para a gente calcular a frequência, nós vamos ordenar esses dados aqui do maior para o menor, em ordem decrescente, visto que nós queremos encontrar aqui a frequência e o período de retorno para ele ser igualado ou superado. Então, ordenamos esses dados aqui em ordem decrescente e colocamos um número de ordem m neles. Calculamos a frequência, que vai ser m dividido por n mais 1, método de Kimball. Então, o que é essa frequência aqui? Esse evento de lâmina precipitada 2133, ele tem uma frequência de 7% de acontecer. De onde saiu esse 7%? Esse 7% é 1, que é o m, dividido por n mais 1. Quem é n? É o número de dados que nós temos, ou seja, 14 mais 1. 1 dividido por 15, que é 14 mais 1, dá 0,06666, ou seja, aproximadamente 7. 2 dividido por 15, 0,13. 3 dividido por 15, 0,2. E por aí sucessivamente. O período de retorno, t, aqui, vai ser o inverso da frequência, ou seja, 1 dividido por 0,07. Nesse caso aqui, vai dar 15. Esse aqui vai dar 8. E por aí vai. Então, só uma perguntinha aqui. O valor P, ele indica a probabilidade em que a precipitação seja maior ou igual à precipitação correspondente, né? Por exemplo, a probabilidade que ocorra a precipitação máxima no ano maior ou igual a 1.544 milímetros é de 20%. E essa precipitação ela tem um período de retorno
de 5 anos. Então, a cada 5 anos, a precipitação ela pode ser igual ou superior a 1.544 milímetros dentro desses dados aqui. Tá? Se a gente for trabalhar com outros dados ou com outras séries, tudo muda, né? Então, alguns exemplos aqui, ó, para usinas hidrelétricas, 10 mil anos de retorno, barragem de terra, 1000 anos, por aí vai. Você deve estar se perguntando, professor, mas como que a gente calcula uma chuva de 10 mil anos de período de retorno se a gente não tem dados de monitoramento de 10 mil anos? Bom, nós temos algumas equações, como por exemplo o método de Gumbel, entre outros mais, que a partir de uma série limitada de dados, a gente consegue estimar essa lâmina precipitada com base num período de retorno que a gente precisa. Então a gente vai estimar extrapolando essa série de dados. Bom, outro ponto muito importante aqui é a análise de chuvas intensas. Por quê? Como a gente já viu lá, a intensidade pluviométrica, o que nos importa aqui é a intensidade da chuva e não somente a lâmina precipitada, porque será a intensidade da chuva que vai causar destruição, que vai causar erosão, porque vai extrapolar a taxa de infiltração. Então, é muito importante, por exemplo, para quê? Para cálculo de vertedor de barragem, sistema de drenagem, galerias, dimensionamentos, conservação do solo, etc. E aí nós temos um conceito muito importante aqui. A intensidade da precipitação ela decresce, ou seja, ela diminui com o aumento da duração da precipitação e aumento com a redução da frequência, ou seja, com o aumento do período de retorno. O que isso quer dizer? Maiores intensidades acontecem em precipitações com menores frequências e maiores períodos de retorno. Isso prova que uma chuva, por exemplo, que causa erosão nos solos, ela acontece uma vez a cada 10 anos, no mínimo, tá? Então, a chuva que ocorre basicamente todo dia ou todo mês, dependendo da estação do ano, ela tem intensidade menor. Quanto maior também for a duração da chuva, menor é a sua intensidade. Intensidades de chuva muito alta acontece geralmente com chuvas pouco frequentes e com chuvas que têm uma duração bem curta. Como que a gente calcula a intensidade, duração e frequência dessa chuva? Olha, tem vários métodos, inclusive já tem várias equações para várias cidades do Brasil, mas basicamente a gente pode, para adiantar o processo, aqui eu apresentando rapidamente para vocês, a gente pode, a partir dessa equação básica, kt elevado a t mais b elevado a c, e pegar esses coeficientes baseado no tempo, no período de retorno, no software Pluvium da UFV. Esse aqui vai ficar para a próxima de um trabalhinho futuro para a gente. Bom, a aula termina aqui e eu vou mostrar para vocês agora o trabalhinho que vocês vão fazer essa semana. O trabalho consiste no seguinte, uma tarefa em dupla, tá? Os dois componentes deverão postar o trabalho resolvido, esse trabalho que é resolvido no sistema Moodle, em PDF ou na forma de imagem, porque o sistema não aceita o Word, não aparece para eu corrigir, muitas vezes fica sem nota. Qual é o primeiro enunciado da questão? A partir dessa série histórica de 18 anos de observação aqui, vocês vão, utilizando o método de
Kimball, calcular a frequência associada a cada observação. Isso aqui na aula, como eu já tinha apresentado, vocês vão fazer isso aqui, ó, fazer a primeira ordenação com esses dados. Depois, calcular a probabilidade de ocorrência de um valor maior do que 154 milímetros por dia. Então, vocês vão chegar nesse F aqui e encontrar qual a probabilidade de ocorrência daquele 154 milímetros que está em algum lugar aqui, depois de ordenado, tá ok? Próximo passo é: qual é o valor da precipitação esperada para um período de retorno de 15 anos, dentro dessa série de dados? Então, o próximo passo é esse aqui, ó. Vocês vão encontrar um valor aqui próximo de 15, se não encontrar, vão fazer a interpolação e vão me dizer qual é aqui a lâmina precipitada num período de retorno de 15 anos. Ok? Beleza. Aqui estão as fórmulas e a explicação delas. O segundo enunciado da questão diz o seguinte: comparar a relação intensidade de precipitação com frequência e período de retorno de uma chuva de 5 milímetros por hora com uma de 50, citando exemplos. Então, vocês vão falar aquilo que eu explicitei no final da apresentação. Chuva com maiores intensidades tem menores ocorrências e maiores períodos de retorno. É isso por essa semana. Obrigado.